texto para a meditação dessa manhã, lembrados, eu sei que já foi avisado aqui, mas eu quero reforçar e lembrá-los que amanhã nós não teremos culto aqui nessa igreja. Mais uma interrupção da nossa série, o Apocalipse, o fim revelado. E amanhã o culto não é que nós não teremos culto, nós não teremos culto aqui. Então amanhã o culto que seria aqui será lá no Taiwan, no Sarão Esmeralda, e ao invés das 20 horas, às 19 horas. Então não se esqueçam disso, por favor. Nós teremos lá a presença do quarteto Arautos do Rei, o orador está escrito, o pastor Ivan Sarara, e toda a equipe da Novo Tempo e também da associação. Então a sua presença lá é dispensável, e a ideia é que você leve os seus amigos. Lembra daqueles amigos pelos quais nós oramos, naquelas 10 noites de oração que tivemos aqui? Eu ainda não interrompi, eu continuo orando com os meus amigos, e acho que você também continua orando. É hora então de você convidar esses amigos, se ainda não o fez, é hora de você convidá-los para estarem conosco lá amanhã no Taiwan, às 19 horas, para uma belíssima programação com o quarteto Arautos do Rei, que é o quarteto querido por todas as igrejas evangélicas do Brasil. Inclusive, se você puder priorizar os seus convites aos evangélicos, certamente seus convites serão mais bem aproveitados, certo? Porque é um quarteto conhecido no meio evangélico e também muito apreciado. Então esperamos você. E na quarta-feira nós continuaremos aqui com a nossa série sobre a graça, sobre o livro de Romanos. E no outro domingo retomaremos então a nossa série sobre o Apocalipse, o fim revelado. Muito bem, feche seus olhos e vamos orar. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na igreja, viemos para te adorar e queremos fazê-lo na beleza da tua santidade, sob a inspiração e orientação do Espírito Santo. Não queremos prestar a ti um culto qualquer, queremos prestar um culto que realmente possa enaltecer o teu nome, glorificar a ti, Senhor, e edificar aqueles que aqui se fazem presentes. Abençoa-nos, pois, nesta hora, e usa-nos a todos nesta adoração que prestaremos ao Senhor. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Por este menino orava eu, e o Senhor lhe concedeu a petição que ele fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viveu. Pois do Senhor me pedi, e eles adoraram a mim o Senhor. Por este menino orava ele. Que oração! Fez toda a diferença na vida do povo de Deus no passado. A oração dessa mulher chamada Ana, mãe de Samuel. Hoje, de acordo com o calendário da igreja, é o sábado missionário do Ministério da Mulher. Portanto, M. Missionário, Ministério da Mulher. Os 3 M's do Brasil, né? Talvez não foi uma escolha muito feliz pelo feriado prolongado, muita gente viajando. E por essa razão eu vou me pregar no dia do Ministério da Mulher. Dizem que todo homem tem um lado feminino em alguns homens, muito acentuado, e outros pouco acentuado. Então eu estou aqui para cumprir com esse lado e fazer aqui, às vezes, pensar de uma pregadora, e por alguma razão não foi encontrada, então o pregador aparece no lugar de uma pregadora. Sendo sábado missionário, eu deveria falar sobre o quê? Sobre o trabalho. Irmãos, mas eu estou me cansando de falar sobre aquilo que a gente não faz. A gente cansa. Eu, pelo menos, canso. Falar. E a coisa não acontece, né, galera? Eu não sei o que passa. Eu preguei hoje lá no recreio, por isso que chegamos aqui às prestações. Primeiro chegou o esposo, depois entrou a esposa e etc. E aqui que eles estavam lá.
E ali, como um grupo um pouquinho menor, e hoje está menor ainda, porque muitos estão viajando, eu disse de um corinho que nós, da velha guarda, o pastor Palma e outros dos cabelos brancos, assim como eu, cantávamos muito nos nossos programas MVs. Alguém que lembra do programa MV? É do meu tempo. Antes do MV era Liga, né? Liga. Se a Liga me ligasse, eu também ligava a Liga, né? Depois veio o MV, Missionários Voluntários. Muitos anos, e naqueles bons tempos, você vê, está aqui, ó. É o saudosismo das pessoas de cabelos brancos, né? Agora, sabe por que tem saudade mais do que os jovens? É porque os jovens não têm um parâmetro para comparar. Nós temos o MV com o qual nós comparamos o JA. Então nós temos um parâmetro para comparar. E sempre que comparamos, eu não sei porquê, eu sinto saudade. Eu também sinto, viu, pastor? E você, jovem, quando chegar onde nós chegamos, se Jesus não voltar antes, você também vai ter um parâmetro, que é o tempo de hoje. Daqui a 30 anos, você vai comparar aquele tempo com esse que você está vivendo hoje. E provavelmente você também sentirá saudade, porque a Bíblia fala que o mundo vai de mal a pior. E a igreja parece nessa onda do mundo de mal a pior. E é por isso que se fala muito e se faz. Aí melhora. Só que aí e por isso nessa manhã eu não vou pregar sobre o fazer. Ele vem na sexta raça que eu vou pregar sobre o calendário profético de maio. E eu quero que você me acompanhe a leitura do texto principal. 1 Samuel capítulo 3, versos 1 a 10. Aí depois Jesus. 1 Samuel capítulo 3, versos 1 a 10. E eu dizia lá no recreio, quando você procura, que como éramos poucos, eu lembrei do corinho que cantava no MV. Eu falei do corinho, mas falei qual corinho? Somos um pequeno povo muito feliz. Éramos poucos lá no recreio hoje, bem menos que somos aqui. E eu dizia, nós somos poucos, mas somos felizes. Faz muitos anos que eu não vejo, não ouço e nem canto esse corinho. Somos um pequeno povo muito feliz. Lembra, Carlão? Então você também é muito novo, né? Esse é o parâmetro, né? Teminário. E por que a gente não canta, Moisés? Mas não vamos cantar agora não, agora eu vou cantar. Pode encontrar e vai cantar outra hora. Agora eu vou cantar. Já está no fim. Tá no fim? Tira o martelo dele. Não, hoje também não vamos cantar no fim também não. 1 Samuel capítulo 3, versos 1 a 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Isso aqui é um negócio triste demais. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Ou seja, Deus estava meio que ausente. Se isso lhe é possível. Ausente. Em silêncio. Escondido. Atrás das nuvens. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala,
porque o teu servo ouve. A ideia do original desse último verso é: fala porque o teu servo está ouvindo. Não é apenas fala que o teu servo ouve, mas fala que o teu servo está ouvindo. Isso quer dizer que Samuel disse: o teu servo está ouvindo e continuará ouvindo enquanto viver. Porque disposto a ouvir eu também estou, e você? O meu e o seu problema é que nós temos uma facilidade incrível para interromper essa disposição de ouvir o Senhor, e vez por outra nós damos ouvido às nossas próprias ideias, às nossas próprias vontades, e esquecemos de dar ouvidos àquilo que o Senhor fala. É por isso que o texto diz: fala, Samuel, fala que o teu servo está ouvindo, ou seja, eu estou ouvindo e continuarei a fazer. E a intenção de Samuel é que ele não interromperia essa sua disposição de ouvir o chamado do Senhor. Será que Deus ainda chama hoje? Será que Deus ainda chama jovens, como chamou Samuel? Será que Deus ainda fala hoje? Eu diria que, com relação a essa primeira declaração do verso 1, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Eu diria que hoje é o contrário. A palavra do Senhor é abundante. Naqueles tempos eles não tinham as facilidades que nós temos hoje. Para terem acesso à palavra do Senhor era muito difícil. Hoje não. Cada lar tem uma Bíblia, que é a palavra do Senhor. Há programas de televisão pregando a palavra do Senhor. Essa igreja tem um canal que propaga a palavra do Senhor 24 horas por dia. É só ligar. Os DVDs contendo a palavra do Senhor por melhores pregadores que nós temos estão aí aos milhares, distribuídos a mãos cheias. Então hoje a palavra do Senhor é abundante, não é tão escassa como nos dias de Samuel. Qual é o problema então? Parece que o problema hoje é outro e não aquele, mas ele tem consequências muito parecidas com as consequências da ausência da palavra do Senhor naqueles dias. Para compreendermos melhor o significado do chamado e da aceitação do mesmo por parte de Samuel, é bom a gente se situar dentro de um contexto. Na Bíblia hebraica, por exemplo, não há entre Juízes e Samuel o livro de Ruth, como há na minha e na sua Bíblia. Não é assim na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica não há primeiro e segundo Samuel, é um livro só, é só Samuel. Não há o primeiro e o segundo, é só na sua Bíblia, é só na minha Bíblia. No original não há essa divisão, primeiro e segundo Samuel, é um livro só. E termina Juízes e começa Samuel. Não há o livro de Ruth ali entre um e o outro, dizendo a mim que originalmente Juízes era uma espécie de introdução a Samuel. E se você ligar os dois livros, ligar Juízes a Samuel, você vai perceber que realmente eles estão interligados e um é de fato a introdução do outro. E por isso eu o convido a ler comigo os últimos versos de Juízes capítulo 21, começando com o verso 16. Eu diria que os versos 16 até o verso 25, com o qual termina Juízes, é a conclusão da introdução ao livro de Samuel. Se Juízes é a introdução a Samuel, então seus últimos versos é a conclusão da introdução ao livro de Samuel, que originalmente não é primeiro nem segundo, é apenas o livro de Samuel. Juízes 21, começando com 16, assim: disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto não a deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas.
Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o monte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Debona. Ordenaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas e olhai. E eis que aí, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas e arrebatai entre elas cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois neste caso ficariam culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. E agora veja como arremata o livro: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Cada um era a sua própria lei, cada um era a sua própria norma, a sua própria regra. Cada um era o seu juiz, era o seu rei. Fazia o que achava que estava correto. E foi nesse contexto que surge um menino. Surge uma mãe preocupada, faz uma oração, e em resposta nasce um garoto que aos 12 anos ouve a voz de Deus. Deixe-me tornar esse texto um pouco mais digerível, esse que nós acabamos de ler. Havia um pacto nacional entre os israelitas, ou as tribos restantes, com exceção de Benjamim. Ora, nós não vamos dar nossas filhas benjamitas. Era pacto nacional. Mas por umas circunstâncias, 600 homens de Benjamim ficaram sem mulher, perderam as mulheres na guerra. E num arranjo lá eles conseguiram para 400, faltaram, havia um déficit, por assim dizer, de 200 mulheres. E eles podiam, não podiam, por meio de um pacto nacional, que haviam estabelecido. E pacto é pacto. A Bíblia fala que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Eles haviam estabelecido entre eles que não daria, e maldito seria aquele pai que desse uma filha em casamento a um benjamita. Mas havia um problema. Eles queriam ajudar os benjamitas. O que fizeram então? Arquitetaram um plano. Os líderes, os anciãos de Israel, os mais velhos, os mais experientes, os mais vividos, eles arquitetaram um plano e disseram: olha, há uma festa lá em Siló, todos os judeus vão adorar ali nesse dia, especialmente os homens. E então vocês aí informaram os benjamitas: ora, vocês vão para lá e há uma espécie de uma tocaia e ficam ali à espreita, e quando surgir o momento, vocês sequestrem as mulheres dos judeus, mulheres, filhas dos judeus, vocês sequestram as mulheres e levam. Assim, irmãos, olha, veja o verso 22, diz assim: olha, quando os seus pais, os pais das mulheres que teriam sido sequestradas, quando os seus pais, os seus irmãos vierem queixar-se a nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não tivemos mulheres para cada um deles, ficou um déficit de 200, e também não lhes deste, pois nesse caso ficarias o quê? Culpado. Ou seja, se nós dermos as mulheres para eles, nossas filhas, nós seremos o quê? Culpados, porque é o quê? Um pacto nacional. Mas se eles sequestrarem-nas, nós ficaremos sem culpa, irmãos. Isso é cumprir a letra e violar o espírito do pacto.
Ora, preocupado com a letra do pacto, disseram, vamos manter o pacto intacto. Nós não vamos violar, porque nós não vamos dar as nossas filhas em casamento aos benjamitas, mas nós vamos arquitetar um plano, mediante o qual nós vamos facilitar o sequestro das nossas filhas por eles. Eu pergunto, está certo isso, irmãos? Claro que não. Isso é manter a letra, por isso que ele fala, a letra mata, mas o espírito vivifica. Preocupados com a letra, exclusivamente com a letra do pacto, violar o seu espírito, e de maneira assintosa. E esse perigo eu também corro, e você também, e a igreja como um todo, de nos preocuparmos muito com a letra, com as normas, com as regras, com os detalhes, e esquecermos do espírito. E eu acho que isso é que hoje assola a minha igreja e por conseguinte assola a minha pessoa também. Essa preocupação exagerada com a letra e um esquecimento assintoso, um esquecimento premeditado, um esquecimento voluntário do espírito que deveria reger a nossa preocupação com a letra, com as normas, com a lei. Não queriam violar. E aí disseram, se e também não lhes desses, pois se vocês tivessem dado nossas filhas em casamento a eles, ficariam culpados. Mas nós não demos nossas filhas. Nós apenas facilitamos o sequestro delas. Nós apenas passamos a informação dos benjamitas como eles poderiam tirar do nosso arraial as mulheres que eles precisavam. Será que eu e você não corremos o mesmo perigo? É nesse contexto, queridos, de desmando, desgoverno, anarquia, preocupação exagerada com a letra e ignorância assintosa ao espírito, é nesse contexto que surge uma mulher preocupada, uma mulher inconformada, uma mulher que certamente não compactuava com esses acordos, não compactuava com esse jeitinho, não compactuava com esse plano engendrado, simplesmente para manter a letra intacta, mas violar o espírito do pacto. Mas ela sabia que, como mulher que era, a sua voz jamais seria ouvida naquela cultura, naquele contexto. Louca seria Ana se levantasse a sua voz em reprimenda aos líderes que compactuavam com todo aquele sistema de governo, que na verdade era mais um desgoverno do que propriamente um governo. Ela sabia que a sua voz jamais seria ouvida em função da cultura na qual ela estava inserida, onde as mulheres não tinham voz ativa. Como ela poderia levantar a sua voz? Talvez corresse até o risco de ser impiedosamente apedrejada. Por isso ela clama: Senhor, me dê um filho varão. Eu não posso fazer nada, mas se me deres um filho varão, eu vou dedicá-lo a ti. E o Senhor poderá fazer uma grande obra através desse filho varão, se porventura responderes a minha oração. E por isso o texto diz: por esse menino orava eu, e o Senhor respondeu a minha oração. Por isso eu o dedico a ti. E ela o dedicou. Eu quero que você me acompanhe agora no 2 Samuel, voltemos lá. Só que agora no capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2 agora, verso 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor. Que homem é este? É o homem de Deus, mas não se sabe de onde ele veio, não se sabe de quem era filho, não se sabe qual é o seu nome. É um anônimo, é um ilustre desconhecido que Deus usa para trazer uma mensagem àquele que deveria ser o porta-voz de Deus. Ninguém sabe quem é esse homem. Os estudiosos concluem que não havia, naquele momento, como a palavra de Deus era rara. Por que era rara? Porque não havia pessoas dispostas a receber a palavra de Deus. Por isso era rara. Não é que Deus havia se ocultado,
Não é que Deus havia se escondido. As pessoas é que haviam se afastado de Deus e deixando-o impossibilitado de falar às pessoas. Esse era o problema. E então Deus tem que usar um ilustre desconhecido para trazer uma mensagem. Porque entre os conhecidos, entre os de Deus, por assim dizer, entre aqueles aos quais deveriam ser escolhido alguém, Deus não encontrou. Então ele traz uma mensagem através de um desconhecido. E essa mensagem era uma mensagem de repreensão. E ele fala para Eli. Porque ele faz uma pergunta para Eli, que naquele contexto não era apenas o sacerdote, mas era o juiz também. Naquele momento de transição, quando o trono do juiz ficava vago, vagava, o sacerdote ocupava interinamente. Esse era o contexto aqui. E esse homem, esse ilustre conhecido, faz uma pergunta para ele: por que você ama mais aos teus filhos do que a mim? E enquanto isso, enquanto a palavra de Deus é rara, Deus está manifestando-se a um garoto de 12 anos. Assim como Jesus aos 12 anos foi pela primeira vez no templo. Por que Samuel fez a diferença? Porque Deus o chamou? Sim, mas não apenas isso. Samuel, qual foi a resposta? Eis que aqui, ele não tinha, a Bíblia diz, a Bíblia é clara, Samuel, Deus ainda não tinha falado com Samuel. Ele ainda não conhecia o Senhor, por isso que ele fez confusão. Então é possível a gente confundir o chamado de Deus, especialmente quando não se tem intimidade com Ele. É possível confundir. Samuel ainda não tinha experiência com Deus, diz a Bíblia, está dizendo aqui, ele ainda não conhecia o Senhor, e o Senhor ainda não havia falado a ele. Por isso ele confunde por 3 vezes. Deus fala com ele, ele pensa que é Eli, e ele vai lá, eis-me aqui. E na 3ª vez Eli se toca. Ele percebe: olha, Deus está falando, embora tivesse que falar por meu intermédio, ele vai falar por meio de um menino. Irmão, mas aí ainda há uma lição a aprender com ele. Ele já estava com o seu decreto baixado, o martelo tinha sido batido, o sacerdócio de Eli seria interrompido, a sua família, a sua descendência seria interrompida. Deus já havia dito isso por meio do homem de Deus, o ilustre desconhecido. Mas ele ainda tem alguma coisa para me ensinar. Ele ainda tem alguma coisa para me ensinar. Porque quando Deus passa na vida de uma pessoa, Ele deixa marcas indeléveis, marcas inesquecíveis. E Ele havia passado pela vida de Eli. E as marcas estavam lá. Eli fora incapaz de apagar todas as marcas que Deus havia deixado na sua vida. E apesar de estar em profunda apostasia, por assim dizer, ainda teve um lampejo de lucidez. E quando Samuel chega pela 3ª vez, ele fala: não, filho, eu não te chamei, mas deve ser o Senhor que está chamando. Então quando você ouvir a voz outra vez, fala: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. E aí Deus falou pela 4ª vez e Samuel disse: fala, porque o teu servo está ouvindo. Eu fico imaginando se fosse eu no lugar de Eli. Eli, cabelos brancos, avô, juiz, sacerdote, líder máximo da nação naquele momento. Aí chega um menino de 12 anos, um juvenil, para repreendê-lo. Se fosse eu falar: menino, vai se deitar, sai da minha frente, quem é você? Quem você pensa que você é? Talvez se fosse eu, José Pedro Santos, com a minha arrogância, que ele ia debulhar, com meu orgulho ferido, por ser eu líder, e agora vem um menino dizendo que é portador de uma mensagem divina. Dificilmente eu aceitaria. Eu não sei se você agiria diferente. Quem é você, moleque, para vir aqui me dar ordens? Quem é você? Eu sou o sacerdote, eu sou avô, eu sou o juiz, eu sou o líder máximo. Quem é você? Um ajudante infantil? Já ouvi muito isso na igreja. Uma vez eu ouvi de um administrador: Luiz Pastor Bota, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, vou falar. Pastor novo, recém-formado, aspirante, aproximou-se tipicamente de um administrador experiente, velho, cabelos brancos, 300 anos, um administrador da igreja,
para questionar o jovem.